Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos continuar a nossa sequência de vídeos falando a respeito da macroeconomia de alguns países e nós vamos falar hoje sobre a economia da Austrália. A Austrália é uma economia interessante para os brasileiros porque nós temos algumas características em comum com a Austrália, principalmente a grande dependência de commodities. Por isso que muitas vezes a bolsa australiana e a bolsa brasileira vão acabar fazendo movimentos parecidos. E algumas empresas que a Austrália tem, o Brasil também tem. Ou seja, as nossas empresas e as empresas australianas, algumas têm um perfil parecido. E aí é interessante olhar como o mundo está precificando essas empresas lá, porque pode ser que elas comecem a precificar de forma parecida as empresas daqui. E se o spread entre essas empresas de lá e daqui for muito grande, isso pode ser uma oportunidade, tanto para nós vendermos certas empresas brasileiras ou comprarmos certas empresas brasileiras. Bem, então vamos agora para os dados a respeito da taxa de juros australiana. Nós podemos ver que entre 91 e 2001 a taxa de juros australiana vem caindo, e de 2001 até 2008 aproximadamente ela vem no movimento de alta, e a partir de 2008 até 2022 ela vem em um grande movimento de queda, chegando a quase 0%. Vamos agora ver a inflação australiana. Então nós podemos ver que a partir de 74, mais ou menos, ela começa um movimento de queda, o qual vai até 2020, e a partir de 2021 nós temos um movimento de alta na inflação australiana. Nós temos aqui o PIB da Austrália, então nós vemos um movimento de alta até 2012 aproximadamente, e a partir de 2012 nós vemos um movimento de queda no PIB australiano. Temos também o PIB per capita. Nós vemos que o PIB per capita australiano segue em um movimento de alta desde a década de 60. Agora temos o desemprego. Nós vemos que na década de 90 nós tivemos um pico e o desemprego chegou a aproximadamente 11%, mas ao longo da última década ele se manteve próximo da casa dos 5%. E atualmente ele está em 3,5%, o que é uma boa taxa de desemprego. Depois nós temos a Bolsa da Austrália. Nós podemos ver que desde o começo da década de 90 até 2008 ela se manteve em um ciclo de alta, e depois de 2008 até 2020 ela tentou recuperar o que foi perdido, fazer um novo topo, e conseguiu, mas aí veio a crise de 2020, houve uma correção no mercado, depois ela rompeu esse topo de 2008 e agora novamente ela está abaixo desse topo. Aqui nós temos a relação entre o dólar australiano e o dólar. Nós podemos ver que ela é uma moeda mais estável, ela costuma flutuar entre 0,5 e 1. Aqui nós temos o agregado monetário M1, então nós podemos ver que a partir de 2020 nós temos um aumento, temos um processo de aumento mais agressivo nesse agregado monetário. Temos nesse gráfico a relação entre o gasto do governo australiano e o PIB do governo australiano. Então podemos ver que o governo australiano gasta aproximadamente 28% do PIB da Austrália. E podemos ver nesse gráfico que o governo australiano praticamente todo ano aumenta o seu gasto. Então nós temos esse processo constante de aumento nos gastos do governo australiano. Nós temos também o valor da dívida do governo australiano. Nós podemos ver que entre 2020 e 2021 essa dívida aumentou muito, mas a partir de 2022 ela vem diminuindo. E nesse gráfico nós temos o balanço do Banco Central australiano. Então nós podemos ver que há um aumento no balanço do Banco Central australiano desde o ano 2000, mas os ativos dentro do balanço a partir de 2020 acabam aumentando consideravelmente. Ou seja, Banco Central imprimindo dinheiro na tentativa de aumentar a demanda agregada dessa economia e no final do dia gerando mais inflação. Aqui nós temos a dívida privada em relação ao PIB. Então nós podemos ver que a dívida privada em relação ao PIB desde 1996 vem aumentando. Marcos, isso é bom ou isso é ruim? Olha, eu acho que aqui é muito menos um juízo de valor, mas tentar entender o porquê que isso vem acontecendo. Então, se você tem uma taxa de juros de 10% ao ano, é natural imaginar que a população não vai se endividar tanto. Se você tem uma taxa de juros de 4% ao ano, é natural imaginar que a população daquele país vai se endividar mais.
E é isso que acontece na Austrália, é isso que acontece em vários outros países, os quais nas últimas décadas tiveram uma queda em suas taxas de juros. E quanto menor é essa taxa de juros, maior é a tendência da população desse país se endividar. E o contrário também é verdade. Quanto maior é a taxa de juros em determinado país, menor é a tendência da população desse país se endividar. Nesse gráfico nós temos o yield, ou seja, a taxa de juros paga pelos títulos do governo australiano com vencimento para daqui a 10 anos. Então nós podemos ver que no longo prazo há uma tendência de queda dos juros pagos por esses títulos, mas essa tendência de queda a partir de 2022 vem sendo revertida. E nós temos esse gráfico, a balança comercial australiana. Então nós podemos ver que a Austrália exporta mais bens do que ela importa. E o que exatamente a Austrália exporta? Nós podemos ver que os principais produtos de exportação são minério de ferro, carvão, petróleo, gás, cobre, zinco, ouro, alumínio, carne, vinho, madeira, ou seja, a maioria são commodities, sejam metais ou então produtos agrícolas. Mas com certeza nós temos o campeão das exportações australianas, que é o minério de ferro, disparado em primeiro lugar, sendo quase 1/3 das exportações australianas no ano de 2020. E depois nós temos também o carvão, petróleo e o ouro. Agora, o que a Austrália importa? O que ela importou no ano de 2020? Equipamentos, computadores, carros, medicamentos, ar-condicionado, transformadores, ou seja, o que a Austrália mais importa são produtos industrializados e o que ela mais exporta são commodities. Para quem a Austrália exporta? O principal parceiro quando nós falamos em exportações é a China. Ela responde por 40% das exportações australianas. O segundo maior parceiro é o Japão, com 12,7% das exportações. Depois a Coreia do Sul, com 6,86%. Depois os Estados Unidos, com 4,64%. E depois a Índia, com 4,54%. Já as maiores importações, ou seja, países os quais vendem produtos para a Austrália, são a China, em primeiro lugar, depois os Estados Unidos, aí vem o Japão, Tailândia e a Alemanha. Bem, pessoal, então pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor o comportamento da macroeconomia australiana e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, um abraço e até a próxima.